Olá, olá! Estamos começando mais um Mundo Imobiliário e hoje eu e o Marcelo Benassi. Fala aí, Marcelo, tudo bem? Tudo ótimo. Maravilha! Nós vamos ter o prazer de receber um cara fera do mercado. Monstro, né? Monstro. O cara é fera na venda de econômicos. Acho que podemos usar dizer que é o melhor vendedor de imóveis econômicos de São Paulo. Até onde a ciência foi pesquisar, é o cara. É o cara? É o cara. O resto, todo mundo na sombra do Ângelo. Então nós vamos ter aqui o prazer de conversar hoje com Ângelo Assinato, especialista no mercado imobiliário de econômicos. Fala com a gente, se apresente aí um pouquinho pra gente. Bora. Prazer aí falar com vocês. Obrigado aí pela oportunidade. Ângelo Assinato, né, como você falou, realmente, graças a Deus, vendo bastante econômico mesmo, né? Comecei a corretagem em 2018, depois de ter falido. Nossa! Devia mais de 250 mil reais na praça em 2018, quando eu conheci a corretagem. E quando eu conheci a corretagem, quando eu vi o que ela proporcionava, eu falei, cara, isso aqui é o que eu muda a vida. Não, e você, cara, ganhou aí bastante notoriedade. Tem até um livro que a gente recebeu aqui, ó. Vocês podem mandar livro pra gente também, né, Marcelo? A gente gosta aqui de receber presentes, mimos. O livro do Ângelo, Excelência na Corretagem. Muito bacana aqui, ó. Legal. Não é só um livro, né? Não, é o quê? Um manual de como... É um manual. É um manual de cabeceira. Manual de como se dar bem no mercado. Isso. Os corretores que estão lendo estão gostando. E eu fui parado no metrô essa semana, o cara falou, Ângelo, tira uma foto aqui comigo e tal. Eu falei, cara, tô vendendo pra caramba depois que eu li o seu livro. Olha, legal. Que bom, né? Caramba, que bom, legal. Não, que bom. Deve ser muito bom isso, Aí cara. ele tirou uma foto comigo, postou, né? Aham. E foi super legal. Todo mundo que tá lendo tá falando muito bem. Tá, e se quem tá assistindo aí agora quiser comprar o livro do Ângelo, como é que a gente faz? Pode entrar no meu Instagram, né? Fala aí o Instagram. Corretor Ângelo Assinato. Lá na minha bio do Instagram tem um link, né? Na bio do Instagram. E vai ter o link aí pra comprar o livro. Comprando o livro... David, coloca aqui, tá? O Instagram do Ângelo aqui pra pessoal poder comprar o livro. Exatamente. E aí a gente vai receber aí 20%, né? Mínimo 20%. Não, brincadeira. Não, legal, gente. Ou a gente entrega o livro de graça e o corretor que compra e aplicar paga 20% de comissão. Boa também. Boa também. Essa acho que é até melhor. Vai no êxito. Legal, cara, legal. Mas vamos lá, vamos conhecer um pouquinho do Ângelo, né? Saber um pouquinho de como começou essa história de sucesso. Já deu aí fez um pitch, né? Mas quem era o Ângelo antes da corretagem? Como que era isso? Legal, vamos lá. Eu tinha comércio, né? Eu tinha pizzaria, tá? Então eu cheguei a ter uma rede de 4 pizzarias. Naquele momento eu tava com 2 pizzarias. Uhum. E ser comerciante aqui no Brasil realmente não é fácil, né? Eu tava passando por um momento assim que eu tava bem endividado, devendo bastante coisa, devendo banco, devendo parente, devendo um monte de gente, né? Que nem eu falei, devia mais de 250 mil reais, casamento tava ruim, porque assim, fala assim, tá sem dinheiro, mas, cara, eu tava sendo um péssimo empresário, tava sendo um péssimo marido, tava sendo um péssimo pai, tava sendo um péssimo amigo, um péssimo filho. Então, eu vi a hora de falar, cara, eu preciso mudar minha vida. Comecei a estudar muito, comecei a buscar conhecimento, comecei a me jogar, né? E comecei a vida na corretagem. Então, a partir de 2018 que eu comecei a vender muito bem, graças a Deus. Vendi 1 no primeiro mês, vendi 2 no segundo mês, vendi 3 no terceiro mês, e assim fui vendendo. Fui melhorando a vida, paguei todas as contas, graças a Deus, né? E comecei a fazer muito sucesso na corretagem, até que eu comecei a ganhar prêmios, né? Só para vocês terem uma ideia, em 2022 fui o campeão geral da Cury Construtora, que hoje talvez seja uma das maiores construtoras de econômico do Brasil, né? Nesses últimos 2 anos fui campeão da Vibra Construtora, ganhei vários prêmios na Direcional, na Plano e Plano, entre outras construtoras. E aí quando eu comecei a fazer sucesso, o pessoal falou, cara, você precisa começar a ensinar isso, né? Uhum. Então comecei a ensinar isso também, mostrar para as pessoas como elas podiam chegar lá também, né? Que cara, na realidade é que nem o Marcelo tava conversando, né? É um método, né, Marcelo? Sim. Então é só aplicar que a pessoa chega lá. E graças a Deus, cara, eu tenho um método hoje que eu viajo todos os meses, o pessoal fica doido comigo. Você viaja todo mês, cara? Todo mês. Nossa, olha isso, Marcelo. Caramba.
Deu uma falhada aqui. Marcelo falhou. Mas, cara, viaja todo mês. Cara, é impressionante esse cara. Eu ligo pra ele, e aí, Ângelo, pode ir na terça-feira da semana que vem? Porque, não posso. Não posso, por quê? Tô indo pra Dubai. Não. Aí na próxima terça você liga, Ângelo, e aí? Essa terça, beleza? Não, agora eu tô indo pra Nova York. O cara não para, mano. Eu acho que a gente tem uma pilha, né? Uhum. Tem uma bateria. E, cara, a bateria descarrega. A gente trabalha com venda. Por mais que o trabalho braçal canse muito, trabalhar com a mente cansa muito, né? Também. Cansa demais. Então a gente precisa recarregar. Então eu falo isso para as pessoas, né? Geralmente a pessoa não entende que viagem não é gasto, né? Viagem é investimento. Isso. Então, Isso você trata como um prêmio. Sim. Esse período é legal. Além de ser um prêmio, é uma preparação para o mês seguinte. Pro próximo Legal, ciclo. No mês seguinte, cara, legal. porque... Mas tem mês que você viaja 4 vezes com preparação pro mês seguinte. Porque, você veja bem, ó, eu posso afirmar isso e talvez você concorde. Você consegue ter ideias trabalhando o dia inteiro? Não consegue. Você só vai ter ideias, sua mente só vai focar nas suas ideias quando você para realmente para se desligar do que você está fazendo. Porque se você não se desliga um pouco do que você está fazendo, você não consegue imaginar outras coisas, né? Fazer... Você precisa sempre estar melhorando. A gente tem que melhorar todos os dias. Então, se a gente não parar um pouco, a gente não consegue melhorar todos os dias. Verdade, né? Tem que verdade. parar Isso é uma forma de se premiar, né? Também. Eu acho que... Porque assim, pra mim, cara, é muito vazio. E aí, conceito... É muito vazio. Ó, você tá ouvindo os leads chegando? É o dele. Aí, ó. Deve ser contrato assinado. É lead, ó. Tá. Ou é contrato? É contrato assinado. Toda vez que um contrato é assinado, toca. Não aguento. Não, mas hoje eu já assinei contrato. Já assinou contrato? Mas assim, o Ângelo, ele é uma referência pra mim porque não é um corretor vazio. Uhum. É aquele cara que, quando você fala, você bate meta, você tá rico. Rico é uma questão de referência na vida, então pra mim o Ângelo é um cara rico. Você tá rico, pô, tem fundamento, tem essência na história. O que eu gosto do Ângelo é isso. Ele é um cara que tem essência, entendeu? Então assim, quando ele cria um protocolo de venda, e Ângelo só fazendo uma parte do que você falou aí, ele falou, pô, não, vendi, e agora eu vou começar a ensinar a pessoa a vender. Velho, ensinar a pessoa a vender não te traz resultado. Ensinar a pessoa a vender não te traz resultado financeiro, você não monetiza com isso, não é isso? Duas coisas, né? Você falou muito sobre riqueza e o pessoal confunde o que é prosperidade, né? Esses dias eu estava conversando com uma corretora que, cara, ganhou vários prêmios, vendeu pra caramba, e aí um dia ela viu uma pessoa correndo na rua e ela sentiu inveja daquela pessoa que estava correndo na rua. Ou seja, ela ganhou muito dinheiro, mas o dinheiro não trouxe felicidade para ela. Exato. Então, eu falo para as pessoas que é o seguinte, o dinheiro é uma consequência. Eu não trabalho por dinheiro, trabalho por propósito. E o dinheiro é uma consequência. Tem até um ditado que eu falo, né? Quando você corre muito atrás do dinheiro, o dinheiro acaba correndo de você. Mas quando você faz as coisas certas, o dinheiro corre para você. E aí, prosperidade não é dinheiro, né? Prosperidade é você, por exemplo, hoje... eu almoço todos os dias com a minha esposa e com meu filho. Olha que legal, cara. Tomo café com os meus pais. Estou perto deles. Almoço com a minha sogra e com o meu sogro, né? E vivo intensamente com a minha família, né? Isso é prosperidade. Dinheiro é uma consequência. Sim. Isso é prosperidade de verdade, né? E aí você falou sobre ensinar, né? Eu gosto muito da ideia... eu sou uma pessoa cristã, então eu gosto muito da ideia de um propósito universal. Assim, eu acredito muito nesse propósito universal, que quando a gente cresce, a gente prospera, e quando a gente prospera, a gente transborda, né? Se você não transborda na vida de outras pessoas, você não tem como renovar o ciclo. Então, quando você transborda, você renova o ciclo e você cresce de novo e prospera de novo, e aí você transborda e aí você vai. É um ciclo sem fim, né? Por isso que você tem que passar para frente as coisas que você sabe. E não vejo problema nenhum, não nego, né, de passar. Quando eu vou ensinar, eu ensino tudo mesmo. Não tô nem aí. Mas qual que é a relação? Por que você faz assim? O Ângelo, tudo é muito... Se a gente puder criar uma relação de valores ou precificação, tudo que ele transmite é algo muito barato em relação... Barato não de valor e barato sim monetário, é muito barato em relação ao que ele entrega.
Por isso que é muito claro que o que ele tem ali é um legado. Ele não fica pensando assim, vou colocar 50 caras numa sala que vão me pagar. E ele tem conteúdo para isso. Vou colocar 50 caras numa sala que vão me bancar 5 pau pelo evento. E vamos ser felizes. Eu encho a burra de ganhar dinheiro. O cara do lado de lá recebe o conteúdo e vamos em frente. Não existe isso nele. Né? Eu acho que não. Até hoje ele não me mostrou isso. O que tem nele é uma batida diferente, entendeu? O que tem nele é uma batida nele. Vamos entregar. Vamos entregar. E aí o meu desejo é que o cara do outro lado aplique. E ele mande uma mensagem pro Ângelo dizendo, depois do que eu li o seu livro, eu vendi 6 unidades, 10 unidades, 15 unidades. Criou discípulos no processo. Tem muito também da empatia, né? Eu falo pra minha esposa o seguinte, eu vendo para vários tipos de pessoa. Atendo milionário, atendo bilionário, atendo pessoa que ganha R$1.500, atendo a pessoa que ganha R$10.000. Só que, cara, quando você vende um imóvel pra uma pessoa que ganha R$1.500 e ela não via expectativa nenhuma de comprar um imóvel, de sair, infelizmente, da onde que ela, às vezes ela mora hoje, que às vezes é uma comunidade carente. Cara, eu vendi um apartamento essa semana de uma pessoa com 3 filhos, sem expectativa nenhuma de conseguir comprar um imóvel. E aí um amigo dele falou, cara, fala com esse cara, que esse cara vai resolver o seu problema. Olha que louco. E depois de muitas tentativas dele, tentar muitas tentativas em muitos lugares, os corretores nem dão atenção para ele. Sim. Eu atendi ele, cara, o cara chorou na minha frente, falou, Ângelo, eu não tô acreditando no que tá acontecendo, é Deus. Eu falei, cara, é Deus mesmo. E aí você arrepia todo, você chora junto, aí você fala, cara, eu não posso parar de fazer isso não. Você tem um propósito, né, cara? Eu não posso parar de fazer isso não, cara. Olha como você muda a vida da pessoa. Ângelo, cara, vendo você assim hoje, né, com sucesso na carreira, vendendo aí muitos apartamentos, a gente tava até brincando aí no começo, né, até brincadeira com o seu nome aí, assinado, porque assina muito contrato. Cara, você imaginava isso quando você resolveu entrar no mercado imobiliário? Você achava que isso ia acontecer? Porque você já era um cara que acho que relativo sucesso, né? Você tinha ali já alguns negócios, você é um cara que já é empreendedor. Eu gosto muito de trabalhar com a minha esposa, né? A gente tem um negócio que a gente sempre referia aos funcionários, quando a gente tinha muito funcionário. Cara, tenta sempre fazer o seu melhor em tudo que você for fazer. Então, eu sempre, cara, sempre, em tudo que eu fiz, eu vesti a camisa. Eu vou te dar uma história legal aqui, você falando de sucesso. Uma vez eu dava aula, né, de informática, e aí um colégio técnico me chamou para dar aula, só que eu não tinha curso técnico. Eu não tinha faculdade, eu não tinha curso técnico, não tinha pós, não tinha nada para dar aula num curso técnico. Só que me indicaram lá, e eu fui lá fazer a entrevista, aí a pessoa falou assim, você pode dar? Posso dar aula sim. Aí ela falou assim, a aula é sobre programação e banco de dados. Você conhece? Opa, conheço. Vou dar aula. Eu não conhecia nada. É sério isso. Eu não conhecia nada. Ela falou assim, você topa, Ângelo, pegar a turma, sei lá, amanhã? Eu topo. No mesmo dia eu fui com a minha mãe, né, no shopping, fui numa livraria, comprei a Bíblia do livro, comprei 2 livros, estudava, dava aula. Estudava, dava aula. Estudava. Cara, isso é coragem. No final do curso, eles me elegeram como o melhor professor deles. Olha, que legal. Um professor que conhecia menos que eles, mas estudei para ser o melhor para eles. Para isso. Então, quando eu vou fazer uma coisa, cara, eu vou dar o meu melhor. E depois eu fui expulso da escola porque eu não podia dar aula. Porque não tinha preso. Eu fui expulso porque não podia dar aula, é sério. Eu não vou falar o nome da escola aqui porque vocês não vão pegar mal. Mas eu fui expulso. Porque você não tinha o diploma para isso? Eu não tinha diploma. Não era graduado para dar aula. Eu não era graduado para dar curso de técnico. Não era graduado. Entendi. Mas foi uma mega experiência. Nossa, cara, que legal. Então, cara, eu tento sempre fazer o meu melhor, né? Quando eu vou atender um cliente e se porventura o cliente não comprou e eu entendo, eu falo pra minha esposa, cara, dei o meu melhor. Era o máximo que eu podia fazer, tá tudo bem. E eu não fico com a cabeça, não, podia ter vendido, não sei o que. Não, tá tudo bem, eu dei o meu melhor. Acabou a situação. Então, assim, essa pergunta, eu acredito que sim. Não imaginava que ia chegar nisso, mas acreditava que ia ter sucesso. Legal. Né?
Não, bacana, cara, porque assim, tem muita gente começando no mercado, e aí, hoje em dia, a profissão de corretor tá bem mais bem vista do que 10 anos atrás, né? Hoje em dia a gente tem influenciadores, o pessoal que tem feito um trabalho até legal, bacana, de promover a profissão, né? Que antigamente a gente tinha aquela ideia de que deu errado na vida, né? Vira corretor. Aí você tinha aquele tio que o povo falava meio mal dele, que era meio vagabundo. Ele é corretor. Mas tinha esse preconceito. Hoje em dia acho que melhorou muito, né? Até vendedor, né? Vendedor, tipo, ou virava vendedor de alguma coisa, corretor, coisa assim. E hoje, graças a Deus, o mercado melhorou muito, mas é porque tem capacitação, também tem os influenciadores que também fazem um trabalho legal. Mas me fala uma coisa, o que você acha dessa glamorização também do mercado imobiliário? Porque a gente vê uns caras na internet de Ferrari, né, de Lamborghini. Calça apertadinha. Calça apertada. Tênis branco. É tênis branco, sem meia, calça apertadinha. Você já aderiu? Confesso que né, uma roupa melhor muda as coisas. Eu não esse relógio aqui eu comprei em Miami, né? É um relógio barato, mas eu não venderia um imóvel com esse relógio pro Neymar, né, hoje. Então, realmente a roupa muda, né? Eu teria que ter um relógio melhor para vender pro Neymar hoje. Não venderia. Quando ele vê o meu relógio, ele já desiste de comprar, então... É verdade ou não é, Marcelo? Sim, então, mas a parada é a seguinte, eu acho que o Rodrigo coloca em xeque algumas coisas. Eu preciso me preparar, ter um dress code muito forte e tal, para me tornar um corretor de sucesso, ou esse dress code ele acontece? Com sucesso? Como é que é? Assim, do Ângelo, pelo que eu entendo, aconteceu. Sim. É lógico, o mercado, ele precisa, né, de realmente, porque, cara, o mercado imobiliário, nos últimos anos, ele só cresceu. Se você pegar construtoras fortes no último ano, você pega Plano e Plano, vendeu quase 5 bi. Nossa, Cury cara, muito. vendeu quase 5 bi. Direcional acho que está em 3 bi. Assim, estou falando essas maiores. Então, o mercado está muito quente. Então, realmente precisa de corretores. Então, tem campo para isso, tem... Então, essa era uma pergunta. Você acha que tem espaço para novos corretores? Sim, claro. Ou corretores atuais com uma mentalidade nova? Porque tem um monte de corretor que continua com a mentalidade retrógrada. Muito. Que não entende, Muito. Não entende isso, né? E o que está acontecendo, cara? Os corretores novos que compraram a ideia e tá entendendo a ideia, eles estão passando um caminhão assim nos corretores mais antigos que não se reciclaram. Então, eu tô vendo uma molecada nova que comprou a ideia, que sabe fazer as coisas, que entendeu o jogo, que tá passando um caminhão sobre aqueles que ainda não entenderam. A diferença, porque o mercado mudou, né? A diferença para a moçada... Eu tenho 58 anos de idade. A diferença para a geração antiga, para os mais jovens, e você, para mim, tá dentro desse grupo dos mais jovens, é que no old school, né, no modelo antigo, eu pensava muito, os mais jovens não, aprendo um pouco e vou na adrenalina. Você viveu na experiência da corretagem a mesma coisa que você viveu no curso. Ou seja, eu fui aprendendo e aplicando. Eu não preciso aprender tudo para começar a aplicar. Exatamente. Né? Então, assim, começo a ler o seu livro, 1, 2, 3 capítulos, tem conteúdo básico para eu já começar o meu processo de reciclagem, não espero terminar. Né? Vai aplicando. Né? Eu já vou aplicando. Então, assim, eu não preciso vender bastante. Eu não preciso ter um monte de lead para vender um monte. Quando você vai vender, você vende mais sonho ou vende segurança para essas pessoas? Porque são pessoas que às vezes elas têm pouco recurso. Cara, eu falo pro pessoal o seguinte, é diferente você vender o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, com um ticket mais baixo, do que vender um alto padrão. Por exemplo, eu já vendi os dois. O alto padrão você vende experiência. Certo. Ponto. Experiência. É a experiência que a pessoa vai ter naquele imóvel, a experiência que a pessoa vai ter naquele bairro, a experiência que ele vai ter ali. O médio padrão, ele quer comprar segurança. Ele quer comprar comodidade, quer comprar segurança, quer comprar conforto. Né? É isso que o médio padrão procura, conforto. O cara que hoje ganha de 10 a 20 mil, ele quer conforto. Sim. Né?
Agora, o ticket mais baixo, que é a renda mais baixa, que é o popular, que tecnicamente é o que eu vendo mais, você vende mais o sonho. Você vende mais o sonho. Então, a ideia é sempre mostrar que a pessoa pode. Então, para muitas pessoas, por exemplo, eu pego pessoas de renda de R$1.500, R$2.000. Cara, o cara de R$2.000 não vai comprar um imóvel com sacada e vaga no Morumbi. Não tem jeito. Mas, muitas das vezes, ele até imagina que vai comprar. Sim. Né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mostrar para ele que ele pode, mostrar a realidade dele e mostrar que é possível. Talvez não no Morumbi, mas um outro bairro mais humilde, alguma coisa menor, talvez alguma coisa sem sacada, sem vaga. Então, assim, é possível, né? Então, você vende sonhos. Então, para essa galera do ticket mais baixo, realmente, você vende mais sonhos. Então, a gente foca muito mais no financiamento, né? No financiamento bancário, que a pessoa pode pegar. Você vende o acesso a um produto popular numa condição diferenciada, porque ele nunca ouviu que ele pode. Então, você vê, né? A maioria, né? Eu falo para muita gente o seguinte, olha, primeira coisa, vamos entender qual que é o seu potencial. Certo. Para, através disso, aí sim verificar a melhor oportunidade para você. Porque o que acontece com muita gente? A pessoa, você pega um salário base de São Paulo hoje é R$3.800, R$3.700, R$3.600, isso é a média do Brasil, do morador de São Paulo. Certo. Então, você pega um morador com um brasileiro com uma renda de R$3.600. O que esse cara vai fazer? Ele vai procurar um monte de imóveis. Só que ele vai se frustrar. Por que ele vai se frustrar? Porque ele vai ver imóveis que ele não vai conseguir comprar. E ele acaba se frustrando e muitas das vezes acaba desistindo. A ideia é fazer o processo ao contrário. A ideia é verificar o potencial dele primeiro. Para aí sim eu falar assim, olha, a sua aprovação é essa. Então você consegue comprar X, Y, Z. É esses daqui que você consegue comprar hoje. Você simula o cara. Exatamente. A ideia é sempre essa. Simulou. É verificar primeiro. Então, por isso que, por exemplo, hoje, 70% dos meus fechamentos, ou até um número maior, eu só conheço a pessoa no fechamento. No fechamento. 70% ou mais, talvez. Porque a minha ideia é sempre primeiro verificar o potencial dela. Antes de mostrar o produto para ela. Eu até posso mostrar os produtos, tudo, mas a ideia é verificar a capacidade dela primeiro. Aí eu vou entender bem esse caso para poder direcionar ela num produto que vai solucionar o problema dela, solucionar a dor dela e que caiba no bolso dela. Com quantas pessoas você fala por mês, em média? Eu devo atender pelo menos umas 10 a 20, pelo menos 20 pessoas por dia. Por dia. 20 Mas pessoas isso por dia. que você atende, que você mostra... WhatsApp. São leads. Exatamente. Não necessariamente são visitas. Sim. Ô, Ângelo, e como que você está lidando com o momento econômico do país? Porque nós estamos com uma Selic aí de 14,25, né? Sim. Acho que é 14,25, se não me engano. E isso atrapalha o financiamento? A Caixa, ela... Hoje, o Minha Casa Minha Vida, ele vai numa curva, né? Uma curva na contramão da Selic, né? Sim. Por exemplo, hoje uma taxa de juros do Minha Casa Minha Vida, ela varia de 4,2 a 7,6, 8,1, tá? Certo. Isso depende da renda. Quanto menor a renda, menor a taxa. E aí a gente tem alguns incentivos, né? Por exemplo, a gente tem o incentivo do governo federal, subsídio, só que a gente agora tem um segundo subsídio do Estado. São Paulo, que está premiando famílias com renda de até 3 salários mínimos em algumas regiões, em alguns empreendimentos. Legal. Fora isso, eles estão, também o Estado está fazendo um projeto de ajudar famílias com renda de até 2.640, que é o famoso faixa 1. Então, por exemplo, tem empreendimentos que já são subsidiados pelo governo. Tem algumas construtoras que fazem essa parceria com o governo, que já são subsidiados pelo governo, e aí a pessoa pode ter um segundo subsídio do Minha Casa Minha Vida, né? Tá. Do governo federal, ajudando ela a poder... Esse subsídio do governo estadual, a incorporadora precisa se candidatar a... Não são todas as incorporadoras. Não são todas e não são todos os empreendimentos. Tem alguns parâmetros. Depende da necessidade também do Estado. Legal. Porque o Estado determina um pouquinho sobre a região que vai
vai ter esse subsídio. Legal, né? legal. Então, mas tecnicamente o governo, tanto o governo do estado de São Paulo, tanto esses empreendimentos subsidiados, eles estão ajudando bastante famílias. Estrategicamente, você trabalha com topo do funil, meio do funil ou fundo do funil? Eu falo pro pessoal, é como se fosse um aquário, né? O aquário você tem que ter um lago. Imagina um lago que você vai pescar. Você precisa ter o peixinho pequeno que vai crescer, você tem que ter o peixe médio que está perto de crescer e você tem que ter o peixe grande. Então você tem que ter os 3 tipos de lead, né? O topo de funil, meio de funil e fundo de funil. Então, o que os corretores hoje fazem é procurar clientes de fundo de funil, tá? Esquece que tem um oceano azul no topo de funil. Só que o topo de funil ele dá um pouquinho mais de trabalho, lógico. Você vai ter que pegar o cliente e mostrar para ele a possibilidade dele. Só que você veja bem, esse cliente que é topo de funil, eu vejo empresas, assim, eu vejo empresas fazendo propaganda, você pega McDonald's, Burger King, você pega essas grandes empresas, elas só fazem propaganda para topo de funil. Sim. Elas não fazem propaganda para fundo de funil. Você pega todas essas empresas grandes, só faz propaganda para topo de funil. Então, quando você abre o olho para o topo de funil, você começa por exemplo, eu falo para o corretor o seguinte, se você manter uma média de investimento, beleza, você vai vender. Só que quando você começa a vender para topo de funil, esses clientes vão te indicar. É isso que eu te pergunto. Então, potencializa o negócio. Potencializa muito mais. Então, você fala assim, estou investindo X e estou ganhando... não, agora eu estou investindo X e estou fazendo muito mais, porque você tem as indicações. Então, você vai crescendo muito mais. A pergunta era essa. O tráfego pago, quanto que representa na sua produção? Eu tenho uma média assim... se você investir, acho que eu posso falar abertamente, se você investir R$1.000, geralmente vai dar uma venda. Legal. Basicamente é isso. Tá? Então, se você investe R$10.000, você está fazendo 10 vendas. Mais ou menos isso. Mas a situação desse mês, por exemplo, eu investi de 10 a 12 mil reais e fiz 26 vendas. Então, aí a pergunta é, dos 26, o que era tráfego pago, o que é orgânico? Você está entendendo? Você tem orgânico aí no meio do caminho. 16, 15... foi orgânico, mas 10 foi investimento. Eu tenho isso planilhado. Isso planilhado, né? Então, eu falo assim, cara, quando o corretor faz um trabalho bem feito, não tem como não crescer. Se eu fosse um cliente seu, como seria a minha experiência? Uma boa experiência? Com certeza. Por quê? Porque primeira coisa, o corretor ele precisa ter empatia. Eu preciso entender o seu problema primeiro. Entender onde você trabalha, onde você estuda, onde sua esposa trabalha, onde vocês têm a sua vida ali, né? Para entender a sua necessidade para mim oferecer um produto que caiba hoje no que você realmente precisa. O corretor nada mais é do que um médico. Ele vai sanar a dor do paciente. Você vai investigar... vai investigar a dor e vai entregar o remédio certo. Legal. Né? Já que a gente entrou nesse assunto, me fala uma coisa, qual foi a sua maior venda, né? Tanto de volume quanto de valor? Você falou que o mês passado vendeu 26 unidades, né? Qual foi o mês que você mais vendeu? Foi esse mês? Ou? Cara, eu e minha esposa, esse mês foi o mês que a gente mais vendeu, né? Em volume. Em volume, né? Eu tenho ótimas recordações, assim, em 2018 eu começo a corretagem. Certo. Em 2019, no mês de outubro de 2019, foi o primeiro mês que eu fiz 10 vendas. Então, assim, para mim aquilo é muito significativo. Legal. Né? Eu até falo que foi um desafio. Eu e minha esposa fizemos um desafio entre a gente. Falei, se você vender 10, tal, vai acontecer tal coisa. Bora, vende 10. Nossa. Né? E aí teve um mês que eu sozinho fiz 22 vendas. Né? Então, eu já tinha feito um número maior sozinho. Esse mês, dessas 26, 8 é da minha esposa, o restante é minha. Eu fiz 18 vendas. Mas foram 18 vendas legais e tal. Então... Esse mês, eu e minha esposa, foi o melhor mês que a gente já teve de venda. Foi o melhor mês. Legal, por isso que eu falo que é o monstro. Não pode bater aqui, senão não pode bater aqui. Por isso que eu falo que é o monstro. Então, galera, só pra gente entender. A gente tem aqui na frente um cara que vendeu 26 unidades esse mês.
E, Tem mais? Não, tem mais? calma aí. Que medo. Das 26, Ah. lógico que teve as vendas dos corretores parceiros, mas da 26, acho que 5 ou 6 eu assinei da praia. Olha, A distância. viajando, tranquilinho. de... Onde você Qual é a tava praia? mesmo? Jericoacoara. Jericoacoara. Nossa, olha isso aí, cara. O cara no meio da duna lá. Tranquilão. e tal. Vamos assinar agora esse negócio. Tá feito. Vamos pegar as dicas tudo, porque eu também tô querendo viajar assim no meio do mês. Cara, Tô querendo fazer isso, eu vou cara. começar a viajar pra ver se eu consigo vender. Vai ver que o segredo é viajar, É né? legal que teve cliente que o segredo é viajar. voltou. Gostou do Quando, barulho, quando né? teve isso também. Mas quando eu voltei agora, ele falou assim, caramba, Ângelo, eu assinei enquanto você tava lá da praia. Eu falei, não, mas tá tudo bem, cara. Não, tá perdoado, você tá perdoado por Hoje te me no atrapalhar. podcast o Eurico contou a mesma história. É verdade. O Eurico falou a mesma coisa. Ele tava na Itália, Tava na eu acho. Itália, Na tava fazendo Itália. home office. Home Ele até office. brincou. Cara, não teve uma viagem que eu fiz que eu não fiz venda. É. Muito legal. Teve Olha, uma cara, viagem que eu fiz legal. não Quer fiz dizer, venda. fazendo uma analogia, o tempo que você investe em viagem, você gera recurso para a própria viagem. Ou seja, essa viagem não custou nada. É. Jericoacoara, você vendeu 5 unidades lá, Eu saiu no lucro de Jericoacoara. Exatamente isso, mas eu explico pro pessoal isso. Cabeça. Porque a pessoa vai viajar, ela acha que pronto. pronto, viajou, Acabou. aí o que vai acontecer? Ela deixou de trabalhar Aham. e ela gastou o dinheiro lá. Então, quer dizer, isso, coloca um com o outro, isso aqui é 2 vezes. Sim. Agora, quando você viaja e ainda está ganhando, Negociado com a esposa, natural, né? Tem que negociar com é ela. diferente. É diferente. É É diferente. muito legal. É diferente. Então, eu falo para os corretores o seguinte, a gente não pode se desligar quando a gente viaja. Acorda um pouco mais cedo, responde os leads, acabou e vai fazer as coisas. É, coisa de meia hora que você separa ali, né? E a academia também, Marcelão. Opa! Peguei a academia lá. Só eu vou esse negócio aqui agora. Marcelão, aí, ó. Ô, Marcelão. Vocês arrumam tempo assim? pra- Não, pra- cara, você tem que arrumar tempo, você não pode parar. Ó, eu fui lá, aluguei uma academia por uma semana. Ah, é? Olha. Opa. Durante a viagem- E vendeu na academia. Também. Olha, que louco. Olha aí. Também. Cara, deixa eu te perguntar. Essa pergunta pra mim tá sendo clássica e... o que... Assim, se tiver uma atitude de um corretor que te tira do eixo, você fala assim, meu, cara, esse cara me faz virar o Hulk. O que é um negócio que te incomoda quando você vê gente que tenta fazer o que você faz? Né? Cara, Alguma coisa que... tem uma coisa que me incomoda muito, de verdade. Eu atendo muita gente que se frustra no sonho. A pessoa vai comprar um imóvel. Aí tem algumas construtoras, que eu não vou falar o nome aqui, faz uma espécie de uma simulação pro cliente, fala que o cliente foi aprovado, e o cliente vai lá e compra, aí quando vai para assinar o financiamento, não assina. Nossa. O cara dá a entrada e perde a entrada. Já vi muita gente perdendo 20, 30, 40 mil reais. É complicado. Então, quando eu vou atender o cliente, eu falo assim, ó, você pode ligar, aí a gente aprovou o cliente, falou, ó, liga na Caixa e verifica a sua aprovação. Pode ligar no Caixa Habitação só para você verificar se você está aprovado. E tem muito corretor que aceita isso, cara. Vende por comissão e, cara... Não dá, Se né, vai cara? entregar ou não. Não é com ele mais. Você tá entendendo? Louco. Eu conheço, eu vou até contar uma história rapidinho, tá? Pode contar. Eu tava numa construtora e nesse dia eu marquei com uma cliente e a cliente, ela não foi por algum motivo, falou, não, vamos reagendar. E eu trabalho por agendamento, no dia seguinte essa cliente foi e passou com outro corretor. E aí, como eu já tinha feito o cadastro dela na construtora, a gente fez o 50, tá? Só que eu não toquei a venda. Quem tocou a venda foi o corretor que estava lá no plantão. Depois desse corretor que estava no plantão, subiu nessa construtora para gerente, para superintendente. E aí, só para vocês terem uma ideia, 2 anos depois, essa cliente me liga. Falei, Ângelo, eu estou tentando falar com a corretora que eu comprei lá, quando você não estava lá, eu passei e tal, só que eu não estou conseguindo falar com ela. E o que acontece? Eu comprei um empreendimento com sacada, com vista para a rua, só que eu tô vendo que meu apartamento é vista para dentro, no andar que eu queria, e é sem sacada. E ela falou que o empreendimento era de 40 metros, mas eu tô vendo que é de 33. Nossa. O que acontece? Enganou o cliente para vender. Caramba, meu. Enganou o cliente para vender. E é o que mais acontece. Nossa. O cara faz pela comissão.
Aí, cara, você fica doido. Né? Ah, não Então, dá. assim, eu gosto da frase quando você diz assim, então, a geração de... O dinheiro é o que pra você? Consequência. Consequência. E para muita gente, o dinheiro é fim, né? O dinheiro é o que move a pessoa. Já vi muita gente falando, eu trabalho por dinheiro. Eu falei, como assim, cara? Vamos parar de trabalhar por dinheiro. Vamos trabalhar por propósito, diversão. E o dinheiro vai ser consequência. Bom, mas já que... Uma boa viagem é um título do Palmeiras. Uma boa viagem. Uma boa viagem. Boas vendas. É, porque título do Palmeiras tá difícil. Ó, eu até falei que... Eu sou palmeirense, tudo bem, né? Mas eu até falei, foi bom pro futebol o Corinthians ter sido campeão paulista. Pô, foi bom pro Corinthians. Foi bom pro futebol. Foi bom excelente pro pro futebol. Corinthians. E outra coisa, Tava né? mal que só. O Corinthians mereceu ser campeão. Foi bom. Fato. Bora. Mereceu. É um palmeirense bacana, né? Bom, gente, Não, esses mereceu. palmeirense porque a gente o Palmeiras quase não classificou, pô. Na verdade, Foi. o Ângelo, ele é palmeirense, ele é corintiano, ele é santista. Depende do que o cliente. cliente. Depende do cliente que tá na frente dele. Só não pode falar de política. É. Rapaz, já passei por umas. Nossa. Não, mas é engraçado, porque também tem essa, né? O cara para ali e começa a falar de política, é do político E eu não contrário. ligo pra política, assim. Eu Aham. acho que a política é quem faz a Ele gente. pergunta a sua opinião, você dá, É, né? você dá. Você fala, Eu acho que a política é quem faz a gente, cara. Cara, só pra você ter uma ideia, eu não assisto televisão, Aham. escuto rádio esporadicamente. Não assisto o jogo, cara. Às vezes os caras falam, você viu que fizeram isso? Eu falei, cara, de verdade, eu nem quero nem saber se fizeram ou não fizeram. Aí Quem vai tocar a minha vida sou eu, mano. eu acompanho, eu assisto todo dia. É mesmo. Eu acompanho, não assisto e fico tô olhando. vendo muito feliz. Não, mas eu gosto de política, então eu acompanho tudo, eu vejo Não, é tudo. legal. Mas eu não sou, Parabéns, mas eu não sou, parabéns. mas eu também não tenho essa questão de ficar Eu acho que... tomando partido e arrumando briga, É. não. Eu tenho ali a... Mas eu acho que a consciência da indiretamente, de verdade, as notícias, as coisas que a gente escuta, assiste, vê, que passa por nós, o ambiente, ele influencia nas Sim. nossas decisões e muitas das vezes nas nossas emoções. Então, para quem lida com venda, eu acho que era uma era bom não ver. Era bom não ver. Mas vamos falar um pouquinho sobre uma outra coisa, que você falou algumas vezes aí sobre se acreditar, ter fé, fazer as coisas da forma correta. Eu vejo que você tem assim, um viés bem cristão, né? Quanto isso influencia no seu trabalho? Cara, eu acredito muito, além das lições bíblicas, das lições que o meu pai me ensinou. Né? Então, assim, uma das lições que eu mais levo na vida foi um dia que eu fui comprar uma caixinha de som, eu era adolescente, fui comprar uma caixinha de som pro meu computador. E aí, eu cheguei na loja, paguei por uma caixinha de som, não sei se a pessoa entendeu errado, ela me deu 2 caixinhas de som. Nossa. E eu vim feliz pra caramba pra casa. Acho que tinha 13, 14 anos, vim feliz. Cheguei pro meu pai e falei, pai, pô, comprei uma caixinha de som e o cara me deu 2. Aí ele olhou assim pra mim, falou assim, você pagou por quantas? Eu falei, não, pai, paguei por uma. Mas você acha que essa caixinha aí é sua ou não? Aí eu falei, não. Eu falei assim, então devolva essa caixinha porque você comprou uma caixinha. Rapaz, isso me arrepia, porque aquilo foi o ensinamento da minha vida. Então, jamais eu lembro disso, assim, toda vez que vai referir a dinheiro, sobre honestidade, né, sobre caráter, né? Legal, cara. Então, além das lições da Bíblia, né? Além das lições da Bíblia, né? Então, a Bíblia tem várias lições sobre caráter, tá? Mas, cara, eu acho que faz toda a diferença a pessoa ter caráter, ter honestidade, né? Não querer passar a perna em ninguém, querer fazer as coisas certas, né? Então, acho que isso faz toda a diferença também na vida e no sucesso também. Faz muita diferença. Porque tem muita gente se aproveitando. Muita gente se aproveita da situação, cara. Muita gente. Eu sei porque eu sou corretor parceiro. Às vezes eu vou no stand e eu vejo os corretores de plantão falando assim, não compra daquele corretor, que aquele corretor não é aqui da construtora. Ele é corretor parceiro e vai te fazer mais caro. Não precisa disso, né? Ele não é da incorporadora. Mas, enfim, faz parte. Tá no jogo. Não, já vi isso também várias vezes. Então, Ângelo, mas aí, cara... Faz parte. É um conceito lógico. Não tem a ver com crença especificamente, tem a ver com propósito. Que é um pouco diferente. Né? Assim,
efetivamente a conquista de forma correta, de forma organizada, com paciência, com sabedoria, ela vai te levar ao sucesso. Exatamente. Aí a única coisa que a gente precisa organizar é qual que é o tamanho desse sucesso, né? Então a pergunta é, você se sente um cara de sucesso hoje? Sim. Sim? Sim. Por sim. quê? Não é pelo dinheiro, Uhum. não é pelos investimentos que eu tenho, né? Agora deu medo, hein? Você viu, não? Cara, os investimentos, cara. Eu acredito muito no investimento. Eu acho Aham. que a gente tem que ter um plano, né? Sim. Eu e minha esposa temos um plano. Quando a gente chegar a 50 anos, a gente tem um plano bem definido. Mas eu acho que sucesso, ele não tá nas suas posses. Sucesso tá quando você chega num lugar, as pessoas falam bem de você. Você chega num lugar, você é bem visto. Por exemplo, cara, a gente se reúne em família. A gente joga baralho, a gente brinca, a gente se diverte, a gente ri, a gente viaja. Igual agora eu tô indo viajar com meu pai, com a minha mãe, com a minha sogra, com o meu sogro. Olha, Tudo legal, em união. cara. Que gostoso, Né? hein? Tudo em união. A gente tá indo pra Caldas Novas agora. Pra sogra você comprou passagem só de ida, né? Cara, eu amo minha sogra. Amo minha sogra. Amo minha sogra. Ele que Então, fala que não gosta da sogra pra ver. Amo. Eu falo isso pra ela. Eu tenho... Afinal de contas, ela foi a genitora da mulher mais bonita sua, né? A mulher mais bonita do mundo. Da mulher mais bonita né? dele, pô, tem quantas? Cara, eu vejo assim sucesso quando meu filho chega pra mim e fala assim, pai, eu te amo, pai, você é o melhor pai do mundo. Cara, legal, isso cara. é sucesso. Nossa. Isso é sucesso. Quando a minha esposa chega pra mim e fala assim, eu sou apaixonada por você, eu te amo. Cara, 20 anos de casamento. Se minha esposa é apaixonada por mim, é porque Tá fazendo a coisa certa. tô fazendo aí, a coisa certa, né? Pô, quando minha Venda, mãe faz olha um pra e-book. mim, no meu olho, chora, fala, filho, eu te amo, você é meu tesouro. Eu falei, cara, isso é sucesso. Ó, deixa eu só te falar. A foto que eu vi sua aí, eu acho que a sua esposa não falaria isso há uns 10 anos atrás. Você uma lagarta, Já falava, né? ela já falava. Virou uma borboleta. Borboleta. Também. Era uma lagarta, virou uma cara, borboleta. sucesso tem... Agora, Aham. dinheiro, Cara. investimento, as outras coisas vai ser consequência. Verdade, mas sucesso cara. é isso, cara. Legal, cara. Sucesso Não, é muito isso. bom, muito bom. Eu acho que você tem uma história muito bacana, cara. E sempre, tudo que você faz, você se propõe a fazer bem. Então a gente sabe que quando você tem persistência, tem propósito, né? Exatamente. Sabe o que quer. E é isso, objetivo. Quando você tem um objetivo claro, é difícil te parar. E você vai conseguir, é claro, você vai conseguir. O que eu acredito que atrapalha muitas pessoas é exatamente isso, é não saber o que quer, não ter um objetivo claro, né, uma meta a seguir, e aí as pessoas se perdem, né? Como a gente estava falando antes, às vezes a pessoa começa a ter um relativo sucesso e aí ela se perde com alguma coisa no meio do caminho. Exatamente. Né? Então você é um cara que preza a família, você tá com a sua família, trabalha junto com a esposa. A melhor coisa do mundo. Né? Olha que bacana. Se você pudesse mandar um recado pro Ângelo de 2000 Eu nasci em 83. 2017. Qual o recado que você daria Porque pra você ele começou em hoje? 2018, né? Cara, olha, eu vou te quero falar. 2017. Qual velho, que é o recado que você daria pra ele 2017. lá? 2017, eu vou te falar, mano. Eu tava passando por um dos momentos mais difíceis da minha vida, cara. Qual que é o recado que você daria se você pudesse voltar? Ó, tá ali o Ângelo, ó. Tá ali o Ângelo de 17. Caramba, cara, o Anjo 17 brigava tanto com Deus e não entendia. E aí, qual que é o recado que você dá pra ele? Rapaz, que difícil, hein, Marcelão? É uma boa pergunta. Provocador. Né? Qual que é o recado, cara? É uma boa pergunta. Aprender com os erros e ser humilde. Eu falaria isso pra ele. Eu falaria. Dá uns 3, 4, 5 passos pra trás que você precisa. Eu acho que a vida é assim, né? A gente só tem sucesso quando a gente volta atrás e a gente reconhece. Se a gente não reconhecer, não... Então, no erro, Veríssimo diz que no erro. eu estou na minha melhor versão hoje. Então, entendendo um pouco sua história, você só é o Ângelo que você é, porque você foi o Ângelo lá em 2017. E aquela história tua, que talvez não tenha sido nem um pouco salutar e agradável, quase perdendo o casamento. é o que te fez virar o difícil. monstro que você é hoje. Então, assim, por que eu tô te falando? Porque tem um monte de gente assistindo a gente aqui que vive essa experiência da sensação de derrota, de que não tem alternativa mais na vida. Eu vivi essa experiência. E aí eu vejo em você isso. Então, um recado que eu acho que você tem que dar para os caras A derrota é esse, bom. né? Muitas das vezes é bom. Isso. Muitas das vezes. Meu pai já me ensinava isso. Né? Acorda, a gente né, cara? a gente só consegue crescer
Na porrada. Nós não somos uma quando geração tá tudo... de campeões. Tivemos que perder também, né? Quando tá tudo bem, cara, meio que fica com o pé atrás. Que a minha esposa, a gente às vezes brinca. Fala, ai, vida, por que eu tô vendendo? A assessoria tá barrando, tá dando problema. Eu falo assim, vida, pelo amor de Deus. Pra mostrar que é perfeito. A gente precisa ter problema, velho. Tá tudo muito Se a gente bom. não tiver problema, mano, a gente precisa. É gostoso ter problema e enfrentar o problema. Quando você entendeu? acorda de manhã, você pensa na venda do dia anterior ou no que vai rolar durante o dia agora? Cara, quando eu acordo de manhã, a primeira coisa é ser grato a Deus. Ok. A primeira coisa que eu faço é orar e ser grato a Deus. Conta aí, então, qual que é o seu rito, o seu ritual, o que você faz durante... já que você já começou? A primeira coisa é oração. Aham. Cara, sem dúvida nenhuma, oração, porque... E a oração não é pedindo, não. Quando eu peço para Deus, eu peço sabedoria, peço força, peço inteligência para que eu consiga atingir meus metas e objetivos. Acho que Deus, Ele nos capacita. Só que muitas das vezes a gente pede para Ele conquistar por nós, sendo que a gente tem que conquistar. Quem faz o nosso milagre é a gente, né? Então, a primeira coisa, agradecer, ser grato. Cara, a segunda coisa, eu vou fazer o meu café da manhã de boa, tranquilo, vou andar com o meu cachorro. Eu ando com o meu cachorro de manhã. Olha que legal, legal. Ando com o meu cachorro todo dia de manhã. Quando eu acordo, meu cachorro já fica assim, ó. Opa, já tá esperando. Quando eu dou o passo para ele, já corre. Eu tenho um pug, é um amigão, né? Então eu vou comer minhas frutas. Hoje em dia, a primeira coisa que eu acordo é comer fruta. Então eu saio comendo 2, 3 frutas de manhã, ando com o meu cachorro. E aí quando eu volto que eu começo a fazer as coisas. Mas você fez uma pergunta interessante. No ano passado, no ano de 2023, praticamente, eu fiz isso todos os dias de manhã. Eu acordava cedo, fazia essa oração, ia para a sala, fazia uma segunda oração e eu começava a falar palavras de poder. Eu sou o melhor vendedor, eu falava, eu vou viajar o mundo inteiro. Só naquele ano que eu falava isso todos os dias, não, foi 2024, fiz isso o ano inteiro. Em 2024 eu viajei mais de 10 países, só para você ter uma ideia. Olha, cara, que legal. Fazendo isso todos os dias, então eu tinha um momento de meditação. E não pode faltar exercício físico, né, Marcelão? Tem que ter, né? Então, eu fiz muito isso. A gente chama... Tem vários livros que falam sobre isso. Milagre da Manhã. Tem vários livros que falam. Mas eu acho muito importante. Meditação, oração, palavras de poder, imaginação. Então, eu fechava os olhos, me imaginava nos lugares. Então, isso faz total diferença. Então, fiz muito isso. Faço ainda, mas faço com menos frequência. Mas acho muito importante. Show de bola, show de bola. Cara, como que você imagina que vai estar a sua vida daqui 5 anos? Pô, cara, que pergunta legal. É exatamente isso. Exatamente isso. Eu já tenho a programação para isso, né? Então, eu tô com 41, eu tenho uma programação para quando chegar nos 50 anos. Imagino estar viajando muito com a minha esposa. Estão viajando pouco, né? 4 vezes por mês, tá pouco. Uma vez por mês. Uma vez por mês. Uma vez por mês, tá pouco, então, tá certo. Estou imaginando, a gente imagina estar continuando viajando, né? A nossa meta e objetivo é ter os investimentos que já nos dê, né, uma segurança maior. Quando a gente tiver cidade, a gente vai cansar também. O Marcelo não cansa, tá com 70 anos, tá jogando futebol. Cara, e pretendo tá com daqui 5 anos, talvez passando mais conhecimento para mais pessoas, né? Espero muito. Mas se não der certo, tô firme na corretagem. Seus tá tudo investimentos estão baseados em produtos imobiliários. Imóveis. Tenho investimentos na Bolsa de Valores, mas é bem menor. Desanimei bastante de Bolsa de Valores, mas... Nada de cripto, nada disso. Não. Hoje eu tô... A minha ideia é... Eu não posso falar a minha ideia, porque senão... Não, mas hoje eu tô... Depois você conta no off. Mas eu tô hoje com 7 imóveis de investimento. Legal, 7 imóveis. Bacana. Você e a tecnologia, como é que tá na sua vida? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Preciso me adaptar. Legal. Eu acho que pessoas vendem para pessoas, mas eu acho que a tecnologia veio para ajudar, né? Eu ainda sou da época antiga que tem um CRM de caderno. E a gente acabou de falar com um cara aí de tecnologia. Disso. A gente tava com o Rodrigo do Cigave.
E ele falando exatamente disso. Tô me adaptando, então assim, tô conversando com pessoas, eu vejo a possibilidade de talvez deixar uma IA podendo me auxiliar, Boa, ajudar a trabalhar, legal. mas eu ainda assim, eu entendo que pessoa para pessoa acho que ainda faz toda a diferença, né? Como você chama, né? B2B? É isso? É isso? B2C, né? B2C? B2C. Na verdade, B2B é pra empresa. people to people, né? É. No fundo é isso, né? Então, cara, hoje eu tava procurando informação de médico, e aí quando o médico me mandou um áudio, eu falei assim, esse cara é diferente. Porque eu nunca vi um cara mandando áudio. E a gente sabe que o áudio foi na hora porque ele respondeu as perguntas com... Pode ser até que seja uma inteligência artificial imitando o cara, eu acho que não. Mas quando eu vi o áudio dele, eu falei, nossa, esse cara é diferente. Então... Eu usava um truque assim, que eu gravava eu precisava fazer umas coisas... Eu gravo algumas coisas, mas eu sei quando é gravado e quando não, porque eu faço, né? Não, então, aí eu gravava e mandava pra assistente. Aí eu falava, na hora que ligar, você vai e grava meu áudio. Aí a pessoa ligava e gravava meu áudio. Parecia que eu tava mandando. Mas eram algumas coisas específicas. assim, não, né? mas esse foi... Porque teve algumas perguntas que foram bem específicas. Bem específicas? Então, não, legal. Cara, mas olha que loucura isso, né? O Ângelo, ele fala que ele é pouco usuário de alta tecnologia com a produção que ele tem. Imagina com tecnologia. A história do varredor da Microsoft, né, cara? Então, assim, o cara um dia começou a vender tomates, ficou rico, maior distribuidor de legumes lá dos Estados Unidos. Um dia foram entrevistá-lo e falou, queria que você contasse a sua história. E aí ele começa a contar a história real mesmo. Um dia eu fui chamado para participar de uma vaga na Microsoft para ser cara da limpeza, varrer. E aí a pessoa do RH falou, ótimo, seu João, o senhor varreu super, super bem. E aí, mas a Microsoft tem um protocolo que ela vai mandar um e-mail para o senhor dizendo se o senhor foi aprovado ou não. E aí ele fala nesse momento, não tenho e-mail. Eu não tenho e-mail. Né? E aí, esse fato de não ter e-mail, ele sai da Microsoft, compra uma caixa de tomate, começa a revender os tomates e vira o grande distribuidor. Aí a pessoa que está atendendo, a entrevistadora, pergunta para ele assim, senhor João, mas eu fico pensando, se o senhor construiu essa carreira toda sem e-mail, imagina se o senhor tivesse construído essa carreira, imagina o que tinha acontecido se o senhor tivesse e-mail. Se eu tivesse e-mail, eu ia continuar sendo o varredor da Microsoft. É real. Então o Ângelo é aquele cara, assim, a tecnologia, porque para mim é mais importante, o conceito dele. Então ele tem um negócio chamado excelência em corretagem, e aqui dentro você está falando de processos, formas, então ali dentro é um CRM. Então, pouco importa se é no caderno ou se é numa plataforma digital, o importante é o conceito. Então, é isso. Hoje eu acho que talvez minha maior dificuldade fosse assim, por exemplo, se hoje você fosse comprar minha empresa, comigo tem um valor, sem mim não tem nada de valor. Então, como eu... Boa. eu fico pensando muito nisso. Quando eu não puder fazer essas coisas. Como que o que eu faço consiga você entendeu? Então, né? Essa é a minha grande preocupação hoje. Né? Assim, como eu vou escalar o meu negócio. Sim. Né? Sem eu estar. Eu tenho algumas dicas para te dar, mas eu quero ser um dos beneficiados dessa Senão eu não vou dar dica, não. Senão eu vou dar cansei de dar dica, velho. Como eu vou escalar isso? Então hoje eu fico pensando muito isso. Hoje, sem mim, tecnicamente... Por exemplo, é eu e minha esposa que faz as vendas, mas eu faço todos os fechamentos, né? Faço todos os fechamentos. Né? Então eu vou em todos os fechamentos. Então, o que a minha empresa hoje seria sem mim? Essa é a grande... talvez esteja na hora de você começar a delegar, né? Treinar cara, mas essa dor que ele vive é a dor dos corretores imobiliários. Verdade. Então, por exemplo, o cara fatura um monte. Só que ele precisa faturar todos os meses um monte. Então, se ele fizer o que o Rodrigo vai fazer, fizer Santiago de Compostela durante 20 dias e resolver abrir mão do smartphone nesse período, naquele mês não tem venda. Não vende. Exato. Então, assim, e eu sou uma pessoa que, cara, por mais que eu tenha meus investimentos, eu me arrisco muito, né? E eu acho que a gente tem que se arriscar, porque se a gente não se arrisca, a gente não cresce. Então, se hoje eu ficar 3 meses sem vender, ferrou.
ferrou. Tá Porque investido. Cara, eu sou meio doido. Eu falei, não, vamos pra cima. Porque se eu não fizer uma conta, eu não vou ter por que trabalhar pra ganhar. O negócio de comodismo comigo não existe não, cara. Não existe não. Eu vou pra cima. Não em cima de um sonho, sim, em cima de uma necessidade que você construiu. Pô, eu acho que a nossa mente ela foi feita pra isso, né? Boa. A nossa mente foi feita pra isso. Se você não colocar um desafio pra sua mente, a sua mente não vai trabalhar. Não vai, não então, a gente tem que, cara, é gostoso sentir frio na barriga, sentir medo, porra, sentir aqui formigando. Porra, quando acontece isso, é aí que você tem que ir pra cima, meu. É aí do menor esforço, né? Na academia você não quer puxar ferro pesado, na academia você não quer fazer algumas coisas desse tipo. E se você não faz, você não se desenvolve, acabou. Então você vai fazer um treino fofo, então não dá pra você ser corretor fofo. Você tem que ser faca nos dentes. E é legal, um cara que vende 26 unidades, acordar toda manhã, provavelmente faz no meio da oração, ele faz aquela pintura do Rambo, de guerra, né? do Rambo, aqui. E pega a R15 e vai pra cima. Pra destruir o mercado. É isso. E eu nem penso muito nisso, cara. Assim, de falar assim, pô, hoje eu preciso vender. Não, é o hábito, cara, né? não, Você não. fez disso uma... Não precisa. Já faz parte da rotina vender. Cara, e você acredita? Eu nunca vou com a expectativa da venda. Olha, que legal. Eu nunca vou com a expectativa da venda. E aí nunca se frustra. Eu vou pra dar o meu melhor, cara. Uhum. Eu vou dar o meu melhor. Se eu vender, tá tudo bem. Se eu não vender, é porque tinha que acontecer. Eu vou dar o meu melhor. Meu amigo, cara, a nossa conversa tá boa, tá legal. Já estamos chegando no final aqui, Marcelo. Eu quero fazer uma perguntinha pro Ângelo rápido. Não, pode fazer. Se você pudesse, se você, eu queria que você desse uma dica de ouro, cara, pros corretores que estão assistindo a gente. De uma forma bem resumida. Empatia. Tem empatia pelos clientes. A empatia muda o jogo. Empatia muda o jogo. A empatia é muito complexo, né? Uhum. Empatia é uma ciência. É uma complexidade. Porque, cara, empatia é você entender a necessidade do próximo. Entender a dor do cliente, entender a necessidade. Cara, quantas vezes eu pago a entrada... Hoje mesmo eu paguei a entrada pro cliente. Quantas vezes eu pago a entrada pro cliente? Quantas vezes eu divido minha comissão a Deus dará 24, 30? Já dividi em 60 vezes. Nossa. Tô nem aí. Que importa que o cara conseguiu. Se o cara não pagou, tá tudo bem também. O cara conquistou o sonho dele, tá tudo bem. Tá tudo bem. Caramba, tá ótimo. Legal, cara. É sério mesmo. Quantas vezes? Cara, já cheguei... Isso que eu fiz foi uma vez loucura. O cliente precisava de 10 mil de entrada. Eu falei, tudo bem. Tá aqui. Tá aqui. Eu vou pagar. Você vai me devolver o dia que você puder. Aí o cliente me devolveu. Caramba. Devolveu. Muito legal. Você pode comprar. Tô precisando de uma ajuda. Tô comprando uma cobertura sério ali na família. É sério isso. É sério. Já teve vezes que não me devolveu também. Mas tá tudo bem. Tá Cara, tudo bem. Manda um recado pra galera. E eu queria que você mandasse um recado baseado em excelência na corretagem. Manda aí. Por que os caras precisam do livro do Ângelo assinado? Bom, um pitch. Faz o seu pitch de venda. Pitch sobre o livro, né? Sobre o Ângelo, sobre o livro. Eu quero que as pessoas se aproximem de você para você ter um conteúdo excepcional. Esse livro, Marcelo, você leu, né? Você chegou a ler. Sim, né? sim. Legal. Ele fala basicamente tudo que eu faço na corretagem. Cara, eu escutei uma vez de um amigo meu que está na minha frente que eu faço o arroz e feijão bem feito, né? E é isso que às vezes o corretor esquece, né? De fazer o arroz e feijão bem feito, né? Então, eu escutei de você, Marcelo, né? E eu levo isso para minha vida, essa frase que você me fez uma vez, né? Então, eu acredito que o corretor de sucesso, né? Se ele tiver metas e objetivos, se ele tiver um método, se ele tiver um plano, né? Porque muitas das vezes ele tem um plano, mas ele desiste. Né? Muitas das vezes ele faz, não deu certo, mas ele desistiu, mas ele nem sabe se vai dar certo porque ele tentou por um mês, não tentou direto, né? E aí o recado que eu deixo é esse: tenha empatia, né? Tenha metas e objetivos, corra atrás dos seus sonhos, tudo que você for fazer, né? Dê o máximo de si, dê o seu melhor que você vai ter resultado, com certeza. É possível. Eu virar o Ângelo, ou melhor que o Ângelo. Isso eu não tenho dúvida. Você é um cara até mais inteligente do que eu, pô. Não sou nada. Com certeza, você viraria melhor. O Marcelo é inteligente mesmo. Atrás dele eu sou um jegue, cara. Boa! Olha aqui, gente, ó. Excelência na corretagem. Então, qualquer coisa é só chamar. Ó, quero meu livro. Vai lá nas redes sociais do Ângelo. Corretor Ângelo Assinato.
Corretor Ângelo Assinato, vamos colocar aqui pra facilitar. Vai lá, pega o seu, hein? É um manual, cara. Um manual, você vai sair fera depois que você lê isso aqui. Eu não li ainda, mas o Marcelo falou pra mim. Quanto que é mesmo? O livro? Quanto? Cara, lá pelo site é R$ 97,00 com direito a 2 aulas minhas de brinde. R$ 97,00 com 2 aulas do Ângelo Assinato e você tá esperando o quê, cara? Fecha agora que você vai vender a profecia 10 unidades. 10 unidades, tá por mês. Tá profetizado. Por mês. Não é na sua vida, é por mês. Você sabe que teve um cara que ele foi diretor de empresa, né? Ele já tinha passado por vários cargos em várias empresas. E aí ele falou, cara, eu quero te estudar, e começou a ver minhas aulas, tal. E ele veio me pedir várias dicas, que eu falei, cara, faz isso. Aí teve um dia que ele veio me agradecer. Falei assim, Ângelo, eu nunca achei que ia conseguir fazer R$100 mil num mês. Nossa, aí ele fez R$100 mil no mês com as dicas que eu dei pra ele. R$100 mil no mês. Show de bola. Pra mim é chibata isso, sabia? Chibata nas costas. Chibata nas costas. Levanta porque, do banco, cara, tira a bunda da cadeira. Só pra fechar, o Ângelo não é mágico. Não, jamais. Quando eu falei do arroz com feijão. O Ângelo, ele faz o que todo corretor deveria fazer. Só isso. Só isso. Nada diferente. Não tem nada de especial. Do básico. Não tem nada de especial. É que, né, hoje em dia quem faz o básico bem feito tá acima da média. Tentando inventar as coisas. E aí, bicho, não tem que inventar. Né? E quer ser bom, aprende com grandes, como hoje. Então amanhã eu vou virar corretor de produtos populares. Então vamos nessa aí. Tem que vender aquele seu empreendimento lá, pô. Vamos pra cima. Então tá. Gente, nós tivemos aqui uma conversa fantástica com o nosso amigo Ângelo Assinato. Espero que vocês assistam, curtam e aprendam muito aqui com o nosso amigo. Segue a gente, curte, compartilha. Bora. Marca a sinetinha aí. Marca nunca fala, marca a sinetinha aí, porque a gente vai fazer acontecer. Assina o canal aí. Assina o canal. Ângelo, obrigado. Valeu. Abraço, Deus obrigado. abençoe você. Obrigado, hein? Valeu, cara. Obrigado pela excelente entrevista. Obrigado.